Tem dia que eu estou inspirado, tem dia que eu não estou inspirado. Vamos ver se hoje eu vou estar inspirado, né, galera? Para falar, para dar uma aula bem bonita para vocês, né? Então, gente, todo início de ano a gente está fazendo essas aulas de introdução à filosofia, né? Então, é muita coisa para a gente escolher por onde começar, né? Mas, se eu tivesse que escolher, eu escolheria pelo próprio termo de filosofia. Né? Professor André, vou colocar aqui, ó. André, filosofia. Ok? Então, o termo filosofia vem do grego. Isso porque a referência que nós temos no Ocidente de filosofia é a filosofia grega. Até que muitos acreditam que a filosofia, como a entendemos, como nós a entendemos hoje, surgiu na antiguidade, né? Mais especificamente na Grécia. Mas isso é uma visão um tanto eurocêntrica, que não leva em consideração que houve filosofia em outras culturas, na Mesopotâmia, na Índia, na China. Então a gente vê figuras de grandes sábios. Na China, Lao Tse, na Índia, Buda. Todos esses grandes sábios, né, eram filósofos, né? Mas a referência que nós temos hoje é a Grécia. E a razão para muitos dizerem que a filosofia só existiu na Grécia, né, são razões do homem moderno. Que a gente vê, por exemplo, em Hegel. Hegel vai dizer que a filosofia mesmo só existiu na Grécia. Na China e na Índia não existiu porque esses povos, né, estavam num nível ainda rudimentar de mentalidade, ou seja, eram povos, né, inferiores ao europeu. Então as razões para se acreditar que a filosofia só existiu na Grécia eram de ordem um tanto preconceituosa, eram de natureza preconceituosa, né? Porque a filosofia, né, contemporânea tem esse viés preconceituoso que já está superado, né? Então hoje já se fala assim de filosofia oriental, filosofia ocidental, né? Então filosofia africana. Mas isso a gente não vai trabalhar muito agora, né? Então, mas vamos começar pela Grécia, que classicamente foi o começo de tudo, mas sempre, né, tentando superar esse pensamento. Mais adiante a gente vai ver mais alguma coisa sobre o pensamento oriental, sobre a Índia, a China, Mesopotâmia, né, Egito, e até, quiçá, o pensamento de filósofos africanos. Então, gente, na Grécia, tudo começou ali com o pensamento mítico, começou com o mito, né? Então, a maneira como as pessoas enxergavam a realidade era através dos mitos, da mitologia, né? Era uma visão basicamente ou essencialmente religiosa, mítico-mágica, em que por trás de todos os fenômenos da natureza e da mente tinha a atuação de algum Deus, né? Então, por trás da manifestação da energia, dos fenômenos da natureza, trovejava, era Zeus,
alguém ficava apaixonado, era Afrodite, a deusa do amor, né? Então o mundo todo era a celebração dos atos dos deuses, dos semideuses e dos heróis, né? Então a mitologia celebrava, né, os feitos dos deuses, semideuses e heróis. Antes dos deuses do Olimpo havia lá os titãs, né? Houve uma espécie de golpe de estado lá, né, no Olimpo, na morada dos deuses, e os titãs foram derrubados, né, e assumiram os deuses do Olimpo. Mas o princípio de tudo ali é a terra, a Gaia, né, e o céu, Urano, do casamento do céu e da terra surgiram todos os deuses, todos os numes e todos os poderes que engendraram a realidade, o nosso planeta, o cosmos, né? Então, tudo era explicado pela ação de algum Deus. E como é que esses mitos eram consignados por escrito? Através dos poetas. Então, eram os poetas que consignavam por escrito as histórias, esses feitos dos deuses, semideuses e heróis. Um desses filósofos famosos foi Homero, né? Que escreveu a Ilíada e a Odisseia, né? Então muitos acreditam que a filosofia ela surge como um pensamento que se diferencia do mito. Então surge uma consciência filosófica que se diferencia do mito, muito embora essa diferença não esteja muito clara, né? Isso é mais uma leitura do homem contemporâneo desse tempo. Quer dizer, é o homem contemporâneo que enxerga que a filosofia surgiu em contraposição ao mito, né? Mas eu não sei, eu não estou plenamente convicto disso, e muitos, como eu, também não estão. Porque, por exemplo, se a gente pega um filósofo do período helenístico, como foi, por exemplo, Cícero, Marcos Túlio Cícero, ele escreveu um tratado sobre a felicidade, né? E eu tive a oportunidade de ler esse livro, fiquei encantado com o pensamento de Cícero, onde ele fala das paixões e das virtudes, né? Que a felicidade é uma vida de acordo com as virtudes, né? E que as paixões e os vícios nos arrastam para a decadência, né? A infelicidade, o sofrimento. Então uma vida feliz é uma vida de acordo com a lei, né, universal, é uma vida de acordo com a razão, é uma vida de acordo com a virtude. E felicidade, do grego eudaimonia, apesar que Cícero não era grego, era romano, né? Mas os filósofos eudaimonistas, eles surgiram na Grécia, e os estoicos, eles surgiram na esteira do eudaimonismo grego, né? Então Cícero, num dado momento, ele chama Homero, que foi um poeta, de filósofo. Ele chama Homero de filósofo. Quer dizer, na visão de um homem da época, essa distinção entre mito e filosofia, entre pensamento mítico e pensamento racional, entre aspas, não é tão clara. É mais clara para nós hoje, com a nossa leitura preconceituosa, etnocêntrica, né? De tentar impregnar a antiguidade com os valores do homem de hoje. Já vi gente tentando transformar Sócrates em ateu. Ele teria sido um ateu, mas nada disso, gente. Já tentaram transformar Confúcio em ateu. Isso são leituras com o pensamento de hoje, tentando interpretar o passado com a cabeça de hoje, né, gente? Mas, enfim,
como existe essa distinção entre filosofia e mito, vamos aceitá-la, ainda que provisoriamente, por uma questão didática. Então, o pensamento grego, a filosofia grega clássica, período helênico, né, o período clássico da filosofia, surge com os filósofos pré-socráticos. Então a filosofia é basicamente antes e depois de Sócrates. Então Sócrates ele foi um divisor de águas dentro do pensamento filosófico, né? E a gente vai entender por quê. No decorrer do nosso curso, a gente vai entender por que Sócrates foi esse divisor de águas que ele foi. Mas, de qualquer forma, os filósofos pré-socráticos foram muitos. E uma das características do período pré-socrático era que o foco de sua reflexão era a natureza, né? A physis. A natureza. Physis, do grego, quer dizer natureza, né? E havia muitos desses filósofos pré-socráticos, né? Tales de Mileto dirá que o princípio de todas as coisas é a água. Já Heráclito dirá que o princípio de todas as coisas é a luta, o combate, né? O combate entre o fogo e a água, né? A contradição dialética entre os opostos. Já, por exemplo, um filósofo como Anaximandro dirá que o princípio de todas as coisas é uma substância imponderável que ele chamou de apeiron. Então note que eles estão sempre buscando o princípio de todas as coisas, o arquétipo, né? O fundamento, aquilo a partir do qual a matéria primeira ou a substância primeira da qual emergiu todas as coisas, que eles chamam de physis. Então esse princípio primeiro, essa matéria primeira, eles estão chamando de physis. Então a natureza é o princípio primeiro, aquilo que é o fundamento, né? E um desses filósofos foi Pitágoras. Vou colocar aqui. Pitágoras. E por que eu estou falando, estou destacando? Por que eu estou destacando Pitágoras agora? Porque acredita-se, acredita-se que foi Pitágoras que inventou o termo filosofia. Acredita-se que ele teria criado filosofia. No grego, philo quer dizer amor, vem da palavra phileo, né? Então philo, amor, e sofia, sabedoria, exatamente. Então, a palavra filosofia, no primeiro momento, nós podemos traduzir como amor pela sabedoria, né? Então, a explicação ou a elucidação da etimologia da palavra não esclarece muita coisa, né, gente? A gente fica, tá, tudo bem, amor pela sabedoria, e daí? Então, gente, dando continuidade aqui, amor pela sabedoria não esclarece muita coisa. Filosofia, né? Então a história é a seguinte: Pitágoras, foi interpolado, né, por um certo homem, e ele chamou Pitágoras de sábio. Ó, Pitágoras, grande sábio, sábio Pitágoras. Aí Pitágoras ouviu ele ser chamado de sábio, não gostou. O que eu sei? O que é o meu saber diante da infinitude do universo? O que é o meu saber, né, diante
de tudo que resta eu saber? Nada. Como você me chama sábio? Não me chame sábio, me chame um amante da sabedoria, né? Eu não tenho sabedoria, eu tenho amor. Canal do Raposa Colorida.